porque eles, sacerdotes e os anciãos, ou seja, os conhecedores, os sábios do povo daquela época, aparentemente eram os que diziam: sim, Senhor, vamos fazer tudo o que o Senhor quiser, vamos colocar em prática a vossa vontade, nós somos o povo da fé, nós somos o povo que mantém as leis, mantém a fé, mantém a tradição, nós fazemos toda a tua vontade, Deus. E as prostitutas e os cobradores de impostos lá no último lugar, como grandes pecadores, não tinham nada de Deus em suas vidas, aparentemente. Jesus mostra que está pregando, trazendo a verdade. As prostitutas, os cobradores de impostos, aqueles que estavam lá no último lugar lá, se arrependiam, mudavam de vida. Esses que diziam: nós somos o povo da fé, nós somos o povo da aliança, nós mantemos a vontade de Deus, nós seguimos aquilo que Josué, vamos lembrar do livro de Josué, quando Josué diz: eu e a minha casa serviremos o Senhor. Josué era um judeu, israelita, então eles batiam no peito nessa época de Jesus e falavam: nós somos desse povo, nós somos do povo que segue a vontade de Deus. Só que, na verdade, quando escutaram a vontade de Deus pela boca de João Batista, e pela boca de Jesus, mais ainda, mais importante que pela boca de João Batista, é escutar a verdade pela boca de Jesus. Não aceitaram. Então, eu faço, mas na hora necessária mesmo de mostrar a fé pelas obras, de conversão, de vivência, não aceitaram. Se opuseram à vontade de Deus. Meus irmãos, isso revela algo muito importante no coração humano, que Deus está nos revelando para o nosso bem, porque hoje essa palavra é para nós hoje, como que nós vivemos a nossa fé hoje. A palavra hoje ela está relacionando fé com obediência, porque o que é a fé? A fé é uma virtude, ou seja, uma graça que Deus nos dá, a fé vem de Deus, porém é uma virtude que Deus, ao dar a nós a fé, Deus espera uma resposta da nossa parte. E qual que é a resposta? A fé, ela ilumina a nossa inteligência, o nosso conhecimento, o nosso entendimento, para melhor dizer. A fé não está relacionada com sentimento. Às vezes a gente confunde, acha que fé é sentindo tal coisa com a minha fé a 1000. Não. Fé não é sentimento. Fé, no sentido mais profundo, para a nossa salvação, fé é uma iluminação do nosso entendimento, para que nós conheçamos a vontade de Deus, e aí vem o passo seguinte: conhecendo a vontade de Deus pela fé, ou seja, os mistérios de Deus, tudo que Deus vai nos revelando para o nosso bem, para a nossa salvação, uma vez que a fé me iluminou e eu conheço, aí eu dou o passo seguinte, ou pelo menos deveria dar o passo seguinte, que é dizer: eu creio, eu aceito, eu quero colocar em prática o que o Senhor está dizendo que é a verdade. E fé é obediência. É uma obediência à vontade de Deus. O contrário, então, da fé, ou o que mostra que aquela fé é falsa, que não está acontecendo. Mesmo que iluminado pela vontade de Deus, mesmo que iluminado pelo dom da fé, como era o caso desses anciãos e sacerdotes, porque Deus os estava iluminando pela boca de João Batista, que estava pregando a palavra, pela boca do próprio Jesus, o Filho de Deus, que pregava a palavra, a fé estava sendo iluminada. Aí nós temos essas duas categorias de pessoas: as prostitutas, os cobradores de impostos, que representa aqui o povão que não tinha conhecimento maior da vontade de Deus. Muitos deles eram analfabetos, não tinham como ler a Bíblia da época, o Antigo Testamento nosso hoje. Muitos deles não eram aceitos na sinagoga, ou seja, a igreja dos judeus, nem podiam entrar. Então, lhes faltava até o conhecimento, muitas vezes básico, das verdades da fé. Aí chega João Batista, começa a pregar, aberto assim, no meio do deserto. Quem quisesse podia ir lá, não tinha cota para entrar, não tinha que usar máscara, não tinha que ser 30%,
todos podiam entrar para ouvir a palavra de Deus ali no deserto com João Batista. As prostitutas iam, os cobradores de impostos iam, os outros pecadores iam. E à medida que iam ouvindo a palavra, porque olha só, a fé vem pela palavra. A palavra vai iluminando, vai entrando no nosso ouvido, a palavra de Deus. À medida que ouviam, muitos deles, Senhor, isso é a tua vontade, então é assim que deve ser. Jesus está falando que eles se converteram. Então nós podemos imaginar que naquela época muitas mulheres deixaram de ser prostitutas. Muitos homens adúlteros deixaram do adultério. Muitos homens que roubavam, cobradores de impostos significam os ladrões da época. Muitos homens que roubavam, que desviavam dinheiro, que sacaneavam de diversas formas, pararam com isso. Pelo menos é o que Jesus está dizendo. Nós acreditamos que ele falando a verdade para nós, né? Por quê? Porque a fé iluminou. Agora essas pessoas tinham a fé, estavam iluminadas para entender a vontade de Deus e deram a obediência à fé. Olha o passo da fé. Obedeceram. São Paulo está dizendo para nós na segunda leitura, linda essa carta aos Filipenses, capítulo 2. Recomendo que você na sua casa volte nessa palavra. Pega a sua Bíblia, não precisa ser hoje não, pode ser durante qualquer dia durante a semana. São Paulo diz para nós o modelo que é Jesus. Sendo ele de condição divina, ou seja, ele é Deus, humilhou-se, obedecendo, olha a obediência, obedecendo até a morte de cruz. Jesus se fez obediente em tudo. De certo modo é fé, né? É a ligação com a fé, a obediência. Então, as prostitutas, os cobradores e esses ouviram a palavra, receberam o dom da fé e deram seu consentimento. Sim, é isso que é a tua vontade, Senhor? É aí que eu quero ir. Os sacerdotes da época, muitos deles, anciãos, que conheciam a palavra, entre aspas, conheciam superficialmente, não conheciam de verdade, mas ouviram a pregação, não deram consentimento, não falaram, Senhor, essa é a tua vontade, é isso que nós queremos. Não, rejeitaram a vontade de Deus. Meus irmãos, como eu disse, esse evangelho ele é importantíssimo para nós hoje. Nesse tempo que nós estamos vivendo falta muita obediência à vontade de Deus. Muitas vezes nós sabemos qual é a vontade de Deus. Nós sabemos que a vontade de Deus é esta, e nós tendemos a tomar o caminho oposto da vontade de Deus em várias coisas na nossa vida. E isso é um perigo, porque isso pode nos fechar o céu, a eternidade. Nós só poderemos ser salvos se nós vivermos a nossa fé. A fé é necessária para a salvação. Jesus, quando no final do Evangelho de Mateus enviou os discípulos, ide pelo mundo e batizai, Jesus falou, quem for batizado e crer, será salvo. A fé é necessária para a salvação. Em outra passagem, carta aos Hebreus, diz para nós que só o homem agradável a Deus é o homem que tem fé. Só a pessoa que tem fé pode ser agradável a Deus. Então a fé é necessária para a nossa salvação. E o que é fé então que nós estamos refletindo hoje? Deus ilumina o nosso entendimento e vem a nossa resposta. Senhor, aquilo que o Senhor está dizendo é a verdade, então eu quero viver segundo essa verdade. Eu não quero ouvir, virar as costas e buscar outro caminho, porque aí eu estarei num pecado grave. Eu quero ouvir, Senhor, eu quero me esforçar para ouvir, para colocar em prática essa verdade. Claro que ter fé não significa sermos perfeitos. Tem horas que nós vamos ouvir a verdade, Deus vai nos iluminar, e mesmo assim, nós às vezes damos algumas quedas, tomamos os caminhos que não são da vontade de Deus, mas aí a leitura nos fala, a palavra de Deus nos fala hoje que Deus é misericórdia, Deus está sempre olhando para nós com compaixão, assim como Ele olhou para as prostitutas, para os grandes pecadores, olha para nós também, pequenos ou grandes pecadores, o Senhor continua olhando para nós, só Ele sabe se nós somos pequenos ou grandes pecadores, né? Justo, santo, nenhum de nós é, puro, perfeito, nenhum de nós é. Então Deus está olhando com misericórdia para nós, com muita misericórdia. Deus está sempre dando o tempo da fé para nós, o tempo da conversão para nós.
Esse é o nosso Deus que a palavra está dizendo. É um Deus cheio de compaixão, mas é um Deus que na sua compaixão, Ele está esperando a nossa resposta de fé.